Começou! Escuta a cornetinha porque começou. Bendita hora! Seja bem-vindo, seja bem-vinda. A gente começa agora o programa mais interessante, mais bonito, melhor programa da tarde brasileira. Bendita hora! O assunto de hoje é importante. A gente vai falar sobre eleições. Não vamos falar sobre candidatos, não tem nada a ver. Nós vamos falar sobre eleições, as eleições 2022. Nós vamos falar sobre política. Precisamos ficar instruídos politicamente, educados politicamente. Daqui a pouco a gente vai receber 2 especialistas que vão estar aqui esclarecendo as nossas dúvidas sobre o assunto. E conversar sobre política é muito bom, é interessante. Preciso falar, religião e política não se discute. Não, a gente conversa, tem que conversar sobre política sim. É assim que a gente se educa. Muito bem, prepare o seu café, porque o meu café já está pronto e você vai ter hoje um papo que vai render muito no ar. Bendita hora, roda a vinheta. Gente, a gente vai falar agora sobre eleições 2022, vou falar sobre política. Acompanha esse VT então comigo, depois a gente conversa. Todo país é governado por um regime político. E no caso do Brasil, este regime é o presidencialismo, onde os governantes são escolhidos pelo voto do povo, em uma verdadeira democracia. A cada 4 anos, os brasileiros escolhem novos políticos para comandar o país. E neste ano, os cargos escolhidos serão presidente, governador, deputado federal, deputado estadual e senador. Todos os brasileiros entre 18 e 70 anos são obrigados a irem votar. Jovens entre 16 e 17 anos também podem tirar o título de eleitor, mas não são obrigados a votar. Com uma época tão importante chegando, o Bendita Hora de hoje decide esclarecer algumas dúvidas sobre as eleições. Acompanhe! Gente, a gente está recebendo aqui na Rede Vida de televisão para essa conversa da tarde aqui, Caio Mastrodomênico. Eu achei o nome muito bonito, é Caio Castrodomênico, né, analista político. Seja bem-vindo, muito obrigado, Caio. Viu? Eu agradeço. Aqui, viu, para a gente conversar sobre esse assunto tão interessante. Eu agradeço a oportunidade, a gente está aqui para formatar um debate aí para a sociedade, né, muito saudável. E eu estou recebendo também o professor André Ricardo de Souza, já esteve aqui com a gente pelo Skype, né? A gente participou junto, professor de Sociologia, né? Está aqui, vai nos ajudar também a entender, a compreender. Aquela história, né, que o pessoal fala, né? Religião e política não se discute. Religião tem que se discutir, política tem que se discutir, porque a gente não discute que a gente não chega a lugar nenhum, né? Eu acho que a gente tem que conversar e tem que falar cada vez mais. Seja bem-vindo, professor. Obrigado, Padre Juarez. É uma satisfação poder dialogar com vocês. Que bom. A gente vai falar sobre eleições, a gente vai falar sobre política, né? A gente vai falar sobre o sistema de voto, falar também sobre como que funciona a democracia, tudo aquilo que a gente precisa entender, porque eu acho que, né, hoje tem todo mundo se acha meio analista político também. Antigamente todo mundo se achava técnico de futebol, hoje todo mundo se acha analista político no WhatsApp, né? Todo mundo tem uma opinião para dar, mas cada coisa é muito fora de contexto, é mais envolvido pela paixão, né? É verdade, hoje as pessoas sentem a necessidade de se expressar, às vezes sem conteúdo, né, mais movidos, como você disse, pela paixão, e acabam aí se expressando de maneira errada, e isso talvez é o que tenha nos trazido a esse momento aí dessa dicotomia que a gente Tudo muito vive. Polarizado, né? Tudo muito polarizado. E é uma coisa interessante, é meio... eu digo, eu nasci numa família de políticos. Meu pai era político, prefeito, era uma liderança política. E eu sempre tive uma distinção muito grande que ele ensinou pra gente sobre adversário e inimigo. Sim. Mas hoje se confunde isso, né? Hoje se confunde. A pessoa pensa que o seu adversário mesmo, aquilo é seu inimigo, né? Exato. Infelizmente, né, Padre Juarez, houve uma radicalização profunda aí nos últimos anos. Paixões afloraram e até com motivações até violentas, em algumas vezes, né?
E a política é a arte do diálogo. E virou a arte Não a arte de guerra. A arte de guerra, né? A arte da guerra, né? Exatamente. Tem um VT, nós vamos ver, a gente, para começar a nossa conversa, a gente tem um VT sobre a história do voto. Vamos ver, depois a gente vai conversar aqui. Hoje em dia, as eleições brasileiras são referência no mundo todo, mas essa história começou muito antes da urna eletrônica ser tão famosa. A primeira votação no Brasil, por exemplo, aconteceu em 1532, quando os chamados homens bons da época foram escolher os administradores da Vila de São Vicente. Em 1824, apenas os homens com mais de 25 anos e com renda anual mínima podiam escolher quem iria ser representante na Assembleia Geral. Essa era a determinação de Dom Pedro I. Com a chegada da República, mais pessoas passaram a poder votar. Em 1932, o Código Eleitoral previa que as mulheres tivessem direito ao voto e o sigilo passou a ser garantido a todas e a todos. Mas entre 1937 e 1945, a ditadura do Estado Novo suspendeu o direito de votar da população brasileira. Em 1988, os brasileiros reconquistaram o direito de ir às urnas com a Constituição em vigor até hoje. O voto no Brasil tem muita história para contar, reflete a cultura de cada época. É a justiça eleitoral acompanhando a evolução dos tempos. Muito bem. Na base da democracia é esse direito de votar? Sem dúvida. É uma conquista fundamental, o direito ao voto, algo que custou bastante ao nosso país, né, Padre Juarez? Foi uma trajetória de conquista, de mobilização, e que nós precisamos valorizar, né? A possibilidade de votar, a possibilidade de termos eleições livres, né? Eleições livres, confiáveis, tais como elas de fato são, e elas são, né? Com as urnas eletrônicas que nós temos, que são elogiadas no mundo todo. No mundo todo, né? Pois é. Então, sem dúvida, uma grande conquista que nós temos que manter, temos que valorizar e para poder fazer a chamada festa da democracia efetivamente. Verdade. A questão, quando a gente fala de democracia, o que é? Porque a democracia é uma coisa que começa na Grécia, né? Mas porque todo mundo usa, a democracia. O que é a democracia? Eu acho que a democracia ela tem vários pilares, né? Dentro do espectro da democracia, um dos principais desses pilares é a livre escolha da população, da maioria. Então, a maioria vai escolher o seu representante ali, vai se manifestar através do voto para escolher o seu representante. Pois bem, esse pilar é um dos pilares que deve ser preservado. Então, dentro do nosso processo de democracia, a gente assistiu em alguns momentos aqui da nossa história, governos passados, alguns outros processos que acabavam interferindo no processo democrático. Como, por exemplo, compra de voto, manipulação. E tudo isso interfere no processo democrático, visto que o processo democrático é a escolha da maioria. E quando manipula-se esse processo, a gente deixa de ter uma democracia de fato, né? Um desses pilares é esse, o outro é o respeito entre os poderes, né? A autonomia entre os poderes. E isso agora, nós estamos, evidentemente, em um embate, talvez o maior deles, após o período de redemocratização do nosso país, que esse assunto vem à tona. Então, acredito que essas são as bases de uma democracia. Nós temos outros pontos inerentes ao processo democrático, mas é muito bom a gente atentar que a democracia é a escolha da maioria. Isso que você falou é interessante, porque muita gente... os poderes que nós temos na República, quais são os poderes na República? Qual é o que a gente diz? Nós só temos três poderes, né? O poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. E esses três poderes têm o mesmo poder? Eles têm e é fundamental, porque um se contrapõe ao outro. Isso. E se contrapõe ao abuso do outro. Nós não temos outro poder, por exemplo, poder militar. Não existe poder? Não existe. Forças Armadas não é um poder? Não é um poder, efetivamente. Isso é muito importante. E a democracia, ela é mantida,
ela é gerida, regulamentada por forças desarmadas. Isso. Efetivamente, tal como é em todo o mundo civilizado. Sim, sim. Então é importante, e isso está inscrito em nossa Constituição. Sei. Então é fundamental afirmar isso, ter isso muito claro, para que a gente possa efetivamente vivenciar, como o Caio falou uma coisa muito séria. De fato. Muito séria, porque de repente essa coisa, as pessoas, um poder se acha mais poderoso. Né? Isso é um perigo numa democracia e numa república. Exato. Dependendo do ponto de vista da nossa análise hoje, a gente consegue perceber uma incompatibilidade no pilar democrático, que é, sem dúvida nenhuma, a isonomia entre os poderes. Isonomia, isso é interessante. Então, nós temos visto, né, algumas atitudes questionáveis, por exemplo, do Poder Judiciário, que vem, através da sua corte máxima, infringindo normas de outros poderes. Então, a isonomia e a autonomia é muito importante nesse momento para que o Poder Judiciário, por exemplo, não exerça a função do Legislativo, tampouco do Executivo, e mantenha-se ali dentro do seu processo, que é julgar. Então, para que o telespectador entenda, os três poderes da nossa democracia, o Executivo é quem de fato governa. Então, ele é representado ali na base pelos prefeitos, depois governadores e presidente da República. Qual é a função dele? Gestão. Ele faz a gestão da máquina pública. Depois nós temos o poder legislativo. Ele é representado na base pelos vereadores, nós temos deputados estaduais, federais e senadores. A função deste poder é legislar. Ele legisla para o Executivo. Leis. Exato. Para o Executivo executar. Executar, perfeito. E o outro pilar, nós temos o Poder Judiciário. O Poder Judiciário, ele faz cumprir a lei, né? Ele é o auditor legal. Isso. Então, dentro do Poder Judiciário, nós temos algumas esferas e a maior dela é o STF, que é o que nós temos encontrado aí em um confronto direto com o Poder Executivo, que é o presidente da República. Então, o que é possível analisar nesse momento nós temos um poder interferindo em outro poder. Embora o Poder Judiciário, cabe dizer, é o guardião da Constituição. Então, é ele que garante que a Constituição seja cumprida. Então, por exemplo, a CPI da pandemia, sim, que havia sido aprovada no Senado Federal. Isso. E não foi efetivado. Foi necessário que o Supremo Tribunal Federal interviesse para que ela fosse instalada, para garantir o que está escrito na Constituição. Né? Então, o Poder Judiciário e o STF têm cumprido um papel bastante importante. É uma coisa interessante. Desculpa, pessoal, porque essa interferência de poder é uma coisa séria, porque, de repente, a gente viveu um tempo de ditadura que deu a impressão para o povo acostumado a uma certa autocracia. De repente, o presidente, que era um presidente colocado lá, nós tivemos 20 anos, presidentes foram colocados, e ele mandava. Era quase um autocrata. Então, nós nos acostumamos com isso. E ainda tem isso, muito do pessoal pensar que o presidente pode tudo. O presidente não pode tudo. O presidente pode tudo dentro da Constituição e dentro daquilo que a legislação lhe pede para fazer, né? Nesse ponto que foi tocado, eu discordo do colega no sentido de existe o regimento das casas legislativas e dentro desse regimento existem normas. As normas devem ser seguidas porque elas foram elaboradas para serem seguidas. Então, por exemplo, em um processo desse de abertura de uma CPI, cabe à Casa Legislativa abrir a CPI ou não.
quando o Poder Judiciário obriga a Casa Legislativa a exercer, seja por qual motivo for, e sem paixão política nenhuma, não vou entrar no mérito, mas quando o Poder Judiciário interfere, ele está causando uma interferência em todo o processo democrático. E isso é só um dos exemplos. Nós tivemos outros exemplos de interferência entre os poderes, né? Como, por exemplo, quando a Suprema Corte interferiu de maneira direta e pessoal na legislação que iria ser aprovada para o voto impresso auditável. Então, houve ali uma movimentação do Poder Judiciário interferindo no Poder Legislativo, né? E isso acaba ferindo os pilares da democracia. Então, é muito importante nós entendermos, enquanto cidadãos, que os poderes precisam de autonomia e isonomia entre eles e que, como bem dito, o presidente não pode tudo. Não pode, né? Então, é muito importante neste momento que se discute muito candidatura presidencial, nós olharmos com muita atenção para a candidatura do Legislativo, que é ali que, de fato, acontecem as coisas. São eles que decidem como nós iremos viver. De fato, os parlamentares, o parlamento é algo muito importante e nós precisamos valorizar. E só para lembrar, havia sido aprovado no Senado Federal e o regimento previa a instalação. Já parlamento já tinha dado. Cabia ao presidente. O presidente deveria cumprir o regimento. Então, mas cabe a ele definir. Então, e ele não cumpriu. Não, se ele define que E aí não... foi por isso que o Supremo Tribunal Federal Fez com que cumprisse o regimento. E isso fez com que, por exemplo, vacinas se disseminassem pelo país, isso poupou vidas, sem dúvida nenhuma, isso foi muito importante, né? Então, a democracia precisa se pautar por regras, sem dúvida nenhuma, sobretudo a Constituição, e quem guarda a Constituição é o Supremo Tribunal Federal. Só trazer um ponto, neste ponto que o colega cita, por exemplo, da vacina, a vacina ela é um outro processo, ela houve uma negociação direta ali do executivo com as farmacêuticas, enfim, ela foi muito anterior ao processo de CPI. Né? Então, nós tivemos sim uma interferência ali, seja ela regimentar ou não, para fazer cumprir o regimento, foi uma interferência de um poder ao outro, e isso é muito perigoso, porque quando interfere-se em um poder, você acaba perdendo a igualdade entre os poderes, porque um poder se mostra mais forte que o outro. Então, o importante em uma democracia, seja ela como for, vamos manter a isonomia entre os poderes. Os poderes são independentes entre si. Não cabe qualquer que seja o poder interferir ou fazer cumprir coisas de outros poderes. Então, os poderes precisam ter essa autonomia para trabalharem em harmonia entre si. Tem uma pergunta? Qual que é? Está ali já. Qual que é o conceito de direito eleitoral? Direito eleitoral é um direito do cidadão, né? É um direito básico da cidadania, aliás. Né? Aqui cabe lembrar, inclusive, os direitos cidadãos. Quais são? Né? Os direitos civis. Os direitos civis, é verdade. São os primeiros, né? Os direitos políticos. Isso. Basicamente, votar e ser votado. Né? E, por fim, os direitos sociais, que são direitos não individuais, mas direitos coletivos da sociedade. Então, envolve a saúde pública, a educação pública, previdência pública. Tá? E, portanto, o direito eleitoral é um direito político do indivíduo, basicamente votar e ser votado, e poder fazer parte de grupos também, né? De partido, né? De associações, né? E se apresentar como candidato, efetivamente. Né? Então, é algo fundamental. Né? E veja que a democracia ela é pautada, né? Pela Constituição do país e pelas normas internas do país, e o direito eleitoral é um deles. Né? E cabe dizer, efetivamente, que os poderes devem estar em equilíbrio, mas conforme o princípio da democracia e dos direitos cidadãos. Sim. E a saúde de uma nação é um direito supremo. O direito anterior a qual é? Um direito, Exato. aliás, é um Sem direito, dúvida nenhuma.
Um direito não só do cidadão, mas do... Um direito humano. É um direito humano. Direito universal. Direito universal, Né? Então, no país, tratou-se efetivamente de fazer valer a efetividade desse direito humano. Sei. Esse direito eleitoral faz com que a pessoa possa ter esse direito de votar. A gente, no Brasil, a gente teve pessoas que foram negadas o direito de votar. Durante um tempo, só votava quem era rico. Era um período que as pessoas só tinham dinheiro que podia votar. Depois nós tivemos um período onde que só os homens votavam, as mulheres não votavam, né? Não votavam. E até chegar a essa evolução que nós temos hoje, que até a partir dos 16 anos se pode votar. Exato. Né? E houve um salto muito importante quando os analfabetos... Isso mesmo. Verdade, é verdade. Em 1989, foi uma primeira eleição presidencial em que, depois de vários anos, regime militar, ditadura militar, e que os analfabetos puderam votar. Antes não podia votar, o analfabeto não podia votar. Não. E é interessante, isso é muito recente. É muito recente historicamente. Então colocou uma grande parcela da população que estava alheia, estava à margem, em condições de exercer o direito cidadão, o direito eleitoral, o direito ao voto. Visto que eles fazem parte da sociedade, né, e não conseguiam escolher por si. E agora, a partir desse momento, passaram a ter o direito de escolher por si. Né? Então, é realmente uma conquista muito importante para a sociedade quando isso acontece, principalmente em um país como o Brasil, que a desigualdade é latente. Então, imagina você marginalizar grupos sociais, né, que já são marginalizados, mas tirar o direito deles ao voto, né? E então isso realmente foi uma conquista muito saudável para a democracia. Agora eu vou perguntar para vocês dois, professor, especialista e tal. Nós temos democracias evoluídas. Né? Quando a gente fala de democracia, mas a gente fala sempre ver nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos têm um exemplo muito grande, uma constituição sólida, tal. Nós não temos a obrigatoriedade do voto. Volta e meia a gente tem essa história de obrigatoriedade. Vocês, como analistas, cientistas, políticos, eu queria a opinião de vocês sobre isso. Olha, voto ser obrigatório ou não? Olha só, Padre Juarez, em primeiro lugar, nós ainda temos no Brasil a obrigatoriedade do voto, né? E diria que nós caminhamos para no futuro não haver essa obrigatoriedade, né? Isso porque ainda ocorre no Brasil casos de você levar pessoas para votar. Sei. Né? Então você tem... Voto de cabresto. Voto de cabresto implícito. Escondido, vamos dizer assim. Então, o voto obrigatório, de alguma maneira, ele enfrenta um pouco essa realidade que nós temos ainda no país. Isso seria, então, é algo positivo, então, essa obrigatoriedade? Eu vejo que no país nós ainda precisamos. Nós temos uma cultura política ainda muito atrasada. Eu também acho. Porque nós fazemos apologia da ditadura militar. Fazemos uma parcela da população. Uma parcela da população faz apologia da ditadura militar, faz apologia da tortura. Sim. Né? Lideranças elogiam torturadores. Não, sim, isso é abominável. É abominável em qualquer sociedade. Em qualquer sociedade. Mostra que a nossa cultura política ainda é atrasada. Então, nós precisamos avançar. E quando nós avançarmos, aí sim chegaremos a eliminar a obrigatoriedade do voto. Você acha, Caio? Eu acho que nesse ponto, primeiro vamos abordar 2 pontos. A democracia, ela permite esses 2 lados. Permite que o radical que aplaude a tortura no período de ditadura militar se expresse e permite também que pessoas façam apologia ao comunismo, a ditaduras também sanguinárias que mataram centenas de milhares de pessoas no mundo. Então, isso de fato é democracia, é permitir que as pessoas se expressem. Quanto ao voto obrigatório, eu discordo, eu concordo com o professor quando ele diz que é uma realidade no país que, para o momento, é cabível. Né? Mas eu enxergo de outra maneira, eu enxergo que talvez a realidade falte uma cultura política de fato no país, mas isso precisa ser mudado e a gente tem que dar o start, nós precisamos dar o start. Eu acho que você, quando obriga a população a votar, você deixa
deixa de colher dela um feedback de se ela realmente está empenhada no processo político ou não. Até porque hoje a obrigatoriedade do voto, ela de fato é lei, isso é uma regra, é uma norma. Mas se você não votar, qual é o valor da multa que você paga para regularizar o seu título junto à Justiça Eleitoral? É mínima, é cerca de R$5, eu não sei dizer exatamente qual é o valor. Então, eu acho que é uma coisa, como o professor disse, vai caminhar para a desobrigatoriedade, nós torcemos por isso, né, como um país livre. Eu preciso falar uma coisa, eu como entrevistador, eu não posso interferir, mas eu preciso falar, nós não podemos colocar no mesmo patamar a defender a ditadura e defender um regime político. Um regime político é o comunismo. É um regime, ele pode ter sido sanguinário, ele pode ter isso como foi, como foi com o Mao, como foi com várias ditaduras. Agora, o torturador, ele não tem direito de ser defendido, ele não tem direito de ser exaltado. Eu concordo, ele não 100%. tem direito. E então, nós não podemos, de maneira alguma, defender o que a ditadura fez. Nós tivemos no Brasil, nós não podemos defender o que a ditadura fez no Brasil. Mães que tiveram seus filhos jogados do avião, pessoas que foram mortas, torturadas e tal. Isso não. Então, a democracia, ela permite que a gente até defenda regimes políticos, até ideologias políticas. Mas atitudes como essa da tortura e também defesa de um torturador, isso nós não podemos fazer. Eu concordo plenamente, desculpe interromper, eu concordo plenamente e coloco na mesma caixinha o torturador da ditadura militar com o torturador do regime comunista. Sim. Então, para que fique claro, não estou aqui defendendo o torturador, muito pelo contrário. O que eu digo é, a liberdade de expressão de uma democracia permite que essas pessoas radicais defendam esse tipo de torturador, ainda que eu condene isso. Então, isso, de fato, é democracia e liberdade, né? Mas eu coloco exatamente na mesma caixinha o torturador de uma ditadura militar com o torturador de um regime comunista. Ambos são torturadores e ambos não devem ser venerados. Mas cabe aqui a gente lembrar, por exemplo, a realidade da Alemanha. Né? Sim. Viveu a barbárie com o nazismo, certo? E que é inaceitável a defesa do que ocorreu. Ponto. Injustificável, não tem como... Não tem como... Então, quer dizer, foi um avanço civilizatório pelo qual a Alemanha passou, né? E que nós deveremos passar aqui no Brasil. Nós deveremos ter, espero, no futuro, quem sabe, um museu interativo sobre a escravidão. Exatamente, o museu interativo sobre o regime militar. Mostrando o horror que foi, né? Quantas pessoas foram exterminadas e que nós não podemos, em hipótese alguma, aceitar em qualquer condição a reverência ao regime militar, a torturadores, a tudo que é totalmente antidemocrático e anti-direitos humanos. Isso é inaceitável. Eu vou pro intervalo, vou dar café. Você falou que não, eu vou dar água. Você não vai fazer de jeito. Eu quero que alguém tenha assistido lá em casa e compre esse colchão aí pra mim, nessas condições. Que eu quero dormir melhor. Isso aí, né? A gente volta rapidinho, viu, gente? Pra continuar a nossa conversa aqui. Professor, quer café?